Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandro, eu sou o diretor da ACP Sistemas e estou aqui de novo para a gente falar um pouquinho sobre a versão nova do BestLock, né? Agora batizado como BLock. Na família BLock, na verdade, como a gente está denominando, nas mais diferentes derivações aí das aplicações em si, né? Especificamente o BLock Rental para a aplicação que vai substituir aí na sequência o BestLock, o atual BestLock, e as outras ferramentas aí voltadas aos organizadores de evento, a própria gestão das locadoras, a parte da mobilidade, da logística, enfim, tudo isso que a gente já apresentou num outro evento também. Então a gente consegue na sequência aí a ideia é ir mostrando aí a cada evento um pouquinho do que a gente está fazendo. Antes de mais nada, obrigado por quem conseguiu participar aqui. Quem não conseguiu, a ideia também é deixar gravado esses vídeos no nosso canal do YouTube. Além disso, a gente vai gerando aí uma biblioteca de conteúdo e enfim, de conhecimento, né? de compartilhamento de conhecimento, tudo que a gente está fazendo para que vocês consigam, na sequência, à medida que tem disponibilidade, conseguir acessar. A ideia do evento ao vivo é basicamente também para que a gente consiga ter interação direta dos usuários. Algumas pessoas já se inscreveram, como a gente chamou, já se interessaram em fazer parte do programa de validação da versão beta. E os encontros semanais servem exatamente para isso, para que a gente consiga ir evoluindo tanto a parte técnica do sistema, evoluindo o conhecimento do usuário, a experiência acima de tudo do usuário, e que a gente também consiga colher os feedbacks, consiga colher tudo o que a gente pode fazer para melhorar a ferramenta. O tema central de hoje a gente vai estar falando da parte de itens e kits, né, do acervo, a parte de produtos, e com isso a gente deixa aberto aí dúvidas, enfim, que possam vir a surgir em relação a outros temas também. Mas como eu falei no início, a ideia é cada dia falar um pouquinho de alguma coisa específica, de algum recurso, de alguma funcionalidade, e aí na sequência a gente continuar cada vez com mais repasse de informação. Eu já vou trocar as telas aqui para que a gente consiga entrar na apresentação propriamente dita. Muito bem. Da mesma forma que a gente fez da outra vez, o que nós fizemos? A gente procurou mostrar a funcionalidade do sistema atual, rodando no ambiente cloud, que a gente chama, ou seja, alguns dos nossos clientes já usam esse ambiente. Essa é uma base trial, uma base de teste, uma base fictícia, como a gente chama. Mas nesse momento, uma das maiores dúvidas que vem surgindo é como vai ser o processo de migração. O maior desafio, como eu coloquei lá no primeiro evento, era entregar para os nossos clientes um processo de migração transparente, como a gente chamou. Ou seja, a gente sabe que implantar sistema é trabalhoso, então o que a gente quer fazer é fazer que esse trabalho vocês não tenham. Então, quem já é usuário do BestLock vai gradativamente migrar para o BLock, ou seja, com as funções que vão ser substituídas de uma plataforma para outra, vai poder aderir opcionalmente às outras ferramentas que vão estar integradas com o sistema, mas em termos de trabalho, de reimplantação, isso não vai existir. A ideia é que isso não tenha em nenhuma escala, assim, ou seja, que vocês consigam usar isso de forma muito fácil. Tá? Então a gente vai procurar sempre mostrar das duas formas, ou seja, usando a versão atual do sistema e mostrando os recursos correspondentes na versão nova. Tá? Então aqui eu já estou logado, né, dentro do sistema nesse ambiente de teste aqui, e eu vou fazer o login aqui com o meu usuário. A gente pode até depois logar com o usuário visitante, aquele que vocês já receberam. Eu vou logar aqui com um usuário que tem um perfil de administrador. Opa, coloquei a senha errada aqui, vamos lá. Ok. Tá. Então nós logamos aqui. Revendo ali a questão da interface, nós temos aqui à esquerda um menu de opções, então a gente vai estar tratando hoje de itens e dos kits. Se a gente for olhar na versão atual, a gente tem esse mesmo menu definido aqui, itens e kits. Então, uma das coisas, vamos primeiro mostrar uma coisa aqui. Eu vou procurar um produto qualquer dessa base, vou procurar aqui um garfo. Vamos ver se nós temos garfo. Garfo de mesa inox.
código 993, eu vou entrar aqui, ele tem essas características, e eu vou procurar esse mesmo produto lá no Biloc Rental agora. Então eu vou fechar novamente aqui, vou entrar, cadastro de itens, e vou fazer localizar. Da mesma forma que a gente viu no vídeo anterior, com o cadastro de pessoas, e aí representado nos mais diferentes tipos de pessoas, oportunidades, clientes, intermediários, a gente tem a mesma ferramenta aqui. Então, como eu tinha comentado, quem domina aí, a ferramenta numa determinada interface vai conhecer todas as interfaces, porque todas têm as mesmas características. Então eu vou procurar aqui aquele garfo, e aí eu tenho a lista de todos os garfos. Por quê? Porque eu fiz a pesquisa iniciando com garfo. Tá? Isso já está por padrão aqui, sempre a pesquisa iniciando com o texto digitado. Então a gente está procurando a correspondência do item, que é o código 993. Se eu quisesse fazer uma pesquisa mais específica pelo código, não teria problema, poderia vir aqui pelo código, colocar o 993 e aplicar aqui a busca, né? Deu Enter, e aí eu já estou no mesmo produto. Tá? Então aqui a gente conseguiu chegar nos dois itens, ou seja, eu consegui já visualizar o item na versão de teste e também visualizei isso na versão atual, na versão Trial, que é do Biloc, e na versão Trial, no caso do Bestlock. Bom, uma das coisas que a gente já vinha comentando para fortalecer, porque é uma dúvida recorrente, vou alterar onde? Aonde que eu vou poder trabalhar? Pode trabalhar em qualquer um dos lugares, ou seja, o registro é o mesmo, a informação é a mesma, eu posso trabalhar tanto de um lado, ou seja, na versão web nativa, ou eu posso trabalhar na minha versão atual do sistema aqui. Lembrando sempre que esta funcionalidade a gente está trabalhando num momento, num ambiente de teste, como a gente chama. À medida que os clientes vão fazendo adesão, a gente vai subindo essa versão para que vocês também possam utilizar isso no ambiente de produção. Tá? Então imagine que isso aqui é um ambiente de produção de vocês e hoje vocês teriam, por exemplo, a possibilidade de trabalhar o cadastro de itens e kits, o cadastro de pessoas, usando tanto na plataforma nova já, no Biloc Rental, ou na versão tradicional. O que vale? Vale a última alteração. O que vocês gravarem por último vai estar gravado aqui no sistema. Eu vou simular isso. Eu vou vir aqui, vou fazer uma alteração, exatamente para fazer a mesma coisa que a gente fez lá. E aí eu quero mudar isso aqui. Eu quero, por exemplo, aqui colocar que eu quero que isso aqui seja somente um garfo. Vamos ver se eu tenho essa especificação garfo. Ó, eu não tenho. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou criar aqui, ó. Vou criar um novo produto, ou seja, uma classificação de item, que é o produto. E vou colocar aqui o garfo. Eu vou procurar botar em letra maiúscula até para fazer bem a diferença. Ó. Então eu estou trabalhando aqui na versão atual. E aqui eu vou botar o garfo. E aqui na especificação agora eu vou colocar o de mesa. Vamos ver se a gente tem aqui. Ó, de carne. Vamos procurar aqui agora. Vamos botar aqui, vamos cadastrar aqui de mesa. Muito bem. Gravei isso e agora eu já vou ter aqui o garfo de mesa. Tá? Inox, marca, eu vou botar aqui, sei lá, cor preto, só para a gente poder ter uma diferenciação. Tá? Aqui ele está pedindo o item grupo, ou seja, esse produto aqui não está cadastrado com um grupo, a gente vai cadastrar, vou dizer que isso está dentro do grupo Baixelas, por exemplo. Deixa eu ver se eu tenho Baixelas aqui, cadeiras, copos, vou botar no diversos, muito bem. Bom, então o que a gente tem aqui agora? A gente tem o produto 993 que tinha uma determinada característica, a gente alterou essa característica dele, gravou aqui na versão atual do Bestlock. Vamos ver essa representação agora já na plataforma nova. Eu simplesmente vou atualizar a tela aqui, vou dar um OK, a tela já. Eu vou identificar o setor de estoque da mesma maneira, eu vou colocar isso aqui, setor de estoque, deixa eu ver aqui no depósito 2. E o que eu consigo já a partir daqui fazer? Eu vou poder colocar, montar, vou colocar aqui esse conjunto de mesa com cadeiras, ele compõe, por exemplo, uma mesa. Então, eu posso buscar aqui mesa, madeira, vamos ver se a gente tem. Vou procurar um produto qualquer aqui só para a gente exemplificar a utilização.
eu vou montar da mesma forma. Vou colocar aqui, vai 4 cadeiras, por exemplo. Então, ordem, sei lá, 2, na quantidade 4, e aqui eu vou ter, por exemplo, as cadeiras. Cadeiras. Assento, cadeira, escolher um item qualquer da minha base, só para a gente ter como exemplo. Tá? Bom, com isso, deixa eu voltar aqui, vou mostrar para vocês antes disso, eu vou voltar aqui no item, tá? Ou seja, a forma de cadastro é o mesmo, a utilização é sempre a mesma. Eu vou mostrar aqui no item como essa interação tem um recurso novo que a gente já quer apresentar em relação à parte de preços. Tá? Vamos olhar aqui uma questão dos preços. Considerando o critério que já existia no BestLock, um conceito nativo, nós temos o valor de locação e o valor de reposição. Na versão atual, hoje, nós temos o seguinte controle em cima de itens. Nós temos a possibilidade de alterar o preço, criando tabelas, né? Ou seja, criando projeções de preços. Então, eu posso dizer que este produto aqui, por exemplo, vai ter um preço a partir, por exemplo, do dia 1º de dezembro de 2020. Opa, deixa eu botar aqui a data certinho. 1º de dezembro de 2020. Ele vai custar, em vez de 9, ele vai custar 10. Tá? E aí o valor de reposição dele vai passar para R$ 145. Bom, este formato aqui é um formato que a gente mantém, ou seja, a ferramenta vai continuar com essa funcionalidade, ou seja, eu posso ter um aumento de preço projetado para uma determinada época, ou seja, a partir de uma determinada data, aquele produto assume um novo preço. O que nós inovamos aqui, o que nós já vamos trazer com base nas solicitações que os clientes já fizeram e já sugeriram. Nós temos aqui dentro do Bilock Rental uma questão dentro de tabelas, que a gente vai vir aqui na parte de itens e a gente tem aqui tabelas de preço. Isso é uma coisa nova, totalmente nova, um recurso totalmente novo, que vai permitir que vocês trabalhem com o que a gente inclusive apresentou lá no primeiro dia, os preços flutuantes, ou seja, eu posso definir preços variados conforme uma determinada época do ano. O que a gente está trabalhando aqui com o conceito de tabela dinâmica, ou seja, você não aumenta, você deixa de ter só o recurso de ter uma tabela nova a partir daquela data, aquele preço mudou, mas você consegue fazer que em determinados períodos, por sazonalidade, alguns produtos, de acordo com algumas regras, possam aumentar ou diminuir conforme a demanda e vocês podem ter uma rentabilidade melhor em cima desse tipo de precificação. O que muda usando esse formato? Muda porque as empresas que adotarem essa metodologia basicamente têm que entender que hoje, quando a gente faz um pedido, quando a gente entra aqui no sistema para fazer um orçamento, o sistema sempre pega o valor conforme a data corrente. Então, ou seja, se eu estou fazendo um pedido com a data de hoje, ele vai buscar o preço do item hoje, ou seja, qual é o valor aplicado a partir de hoje. Ou seja, eu pego o preço corrente, o preço vigente, vamos dizer assim. Quando essa alteração entrando em funcionamento, liberando para vocês o funcionamento, o que muda? Vocês, quando forem fazer um orçamento, ainda nessa versão do BestLock, vocês vão poder, parametrizando isso devidamente, dizendo que o valor do item ele é dado pela data do evento. E desta forma, a gente consegue buscar de acordo com a data especificamente que está correspondendo àquela tabela de sazonalidade. Eu criei um exemplo aqui de uma tabela chamada Natal, tá? Uma tabela que poderia estar representando um aumento de preço de algum determinado tipo de material, se a locação, se o evento ocorra entre o dia 1º e o dia 31 de dezembro de 2020. Tá? Um exemplo hipotético, o que a gente estabeleceu aqui? Algumas regras. Eu disse aqui, por exemplo, que a gente tem um produto, todos os produtos da linha Baixelas vai ter um acréscimo de 15%.
Todos os produtos da linha decorações vai ter um acréscimo de 30%. E todos os itens, né, melhor dizendo, do acervo, que estejam na característica de produto como aparador, então lembra também da questão do item destas características. Então, essas características aqui, produto, linha, grupo, deixa eu ver quais são as outras opções que nós temos aqui. Ó, linha, grupo, produto e item. Então você pode dizer especificamente que um determinado item vai aumentar, aí vai ser o ID daquele produto, vai estar tendo um aumento, um acréscimo, por exemplo. Você pode dizer também que todos os itens que compreendam um determinado tipo de produto vai aumentar ou diminuir. Os produtos que estejam dentro de um grupo ou dentro de uma linha. Tá? Montando essas regras, o que nós vamos ter aqui? Então a gente estabeleceu aqui que todos os produtos que estiverem atendendo esses requisitos aqui, eles vão ter uma tabela volátil, uma tabela virtual, sendo praticada para os eventos do dia 1º de dezembro, dia 31 de dezembro. Como é que o sistema vai conseguir encarar isso? Como é que ele vai conseguir perceber isso e levar lá para o pedido, depois para o orçamento? Então, muito simples, eu vou pegar aqui um determinado item, vou pegar aqui aquele aparador, por exemplo, que a gente sabe qual foi a regra que a gente configurou. Eu disse que todos os produtos que compuserem a característica de aparador, ou seja, tem um produto, ó, eu vou entrar aqui na tabela de preços, eu disse que todo produto, todo item que tenha produto como aparador, ele vai aumentar 50%. Então, voltando aqui no cadastro de itens, o que a gente tem? Então, esse produto tem um preço de referência, então isso aqui vira preço de referência, 386, e quando a gente vai olhar aqui o preço, então a gente tem quais são os preços praticados, possivelmente praticados para esse item. Então está aqui, ó, este item aparador, ele tem um preço de vigência a partir do dia 11/7, ele é 386, mas ele tem uma tabela específica que acontece a partir do dia 1º/12, tá? Cujo preço dele é 579, porque ele aplicou 50% em cima do valor do produto e, consequentemente, em cima do valor de locação do produto e, consequentemente, em cima do valor de reposição do material também. Tá? Além disso, aqui na hora de fazer a formação de preços, na hora de fazer montar as regras de precificação, eu posso combinar diversas formas de arredondamento. Eu posso não ter ou seja, não quero nenhuma casa decimal, eu posso considerar somente uma casa decimal, eu posso considerar as duas casas decimais, então não tem nenhum tipo de arredondamento. Eu posso fazer um arredondamento aritmético sempre deixando com 50 centavos, então se o valor aplicado com desconto ou acréscimo de, por exemplo, 45 centavos, ele vai colocar 50 centavos. Se der, por exemplo, 55 centavos, ele vai subir R$1 ou baixar, no caso, 50 centavos. Ele faz um arredondamento deixando os 50 centavos aparente. E a mesma coisa para a regra do ponto 90. Então ele faz a mesma regra, ou seja, se passar de 50, ele vai colocar o valor mais R$1,90 ou, ao contrário, a mesma coisa para baixo. Então isso dá um padrão de tabela, ou seja, consegue padronizar os preços. Eu posso aplicar essas regras de acordo com esses arredondamentos, de acordo com cada regra, tá? E com isso eu vou montar as tabelas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o que a gente tem. Então, todos os itens da linha baixelas, eu tenho um acréscimo de 15%. O que a gente consegue saber aqui? Eu consigo também, deixa eu ver se a gente tem um item aqui na coluna. Aqui não está configurado para exibir os itens, mas a ideia aqui é mostrar os itens que estão tendo essa abrangência, ou seja, quais foram os itens atingidos por essa tabela. Tá? Mas então agora eu vou pegar então aqui algum produto da linha baixela. Então como é que eu vou fazer? Eu vou lá no cadastro de itens, eu vou procurar aqui, por exemplo, em localizar. Aqui no objeto de pesquisa, na função de localizar, eu posso usar as funções de definir os grupos de pesquisa, ou seja, eu posso escolher os campos que eu vou pesquisar. Vamos dar uma olhada aqui. Então eu posso pegar as colunas e eu quero procurar, por exemplo, todos os produtos com, por exemplo, aqui material. Então aqui agora eu tenho, ó. Então eu vou procurar aqui um garfo, por exemplo. Eu posso definir essas informações e eu já
tenho isso com mais facilidade a busca das informações. Aqui, ó, o que também facilitou bastante, o que mudou em termos de interface, que a gente pode dizer que facilita a utilização. A própria definição, por exemplo, de linhas e grupos, eu tenho isso muito mais intuitivo, tá? Então, por exemplo, eu estou dizendo que esse produto aqui, que é o garfo de couvert aqui, por exemplo, ele está dentro da linha Baixelas, tá? Ele estando dentro da linha Baixelas, o que vai acontecer? E o preço vai estar sendo aplicado, porque existe uma regra que diz que todos os itens da linha Baixela aplica-se a regra de 50, 30% do valor que está lá na regra de tabela dinâmica para aquele período. Então, o que acontece? Se eu vier aqui, por exemplo, e clicar duas vezes aqui, aquele produto não pertence mais à linha Baixela, tá? E ele pertence agora, por exemplo, à linha Decorações. Quando eu entrar em preços, e eu atualizar ele, obviamente, eu tenho que gravar essa informação. Deixa eu só aqui. E agora eu vou lá no preços. Ele deve estar com outra regra que está pegando aqui também. Então o que a gente tem? O produto tendo uma variação de preço conforme as regras específicas. Vamos voltar para a linha aqui. Então eu posso também colocar os produtos em mais de uma linha, ou seja, como já era antes, só que aqui eu consigo fazer com muito mais facilidade. Então eu posso botar ele em Baixelas, posso botar ele, por exemplo, na linha acessórios de mesa, e aqui eu posso fazer a mesma coisa para os grupos. Então eu quero dizer que isso aqui também tem, não, bistro e banqueta não outros, e aqui eu quero equipamentos de cozinha. Então um clique duplo aqui já vai facilitar essa operação, tá? Bom, o que entra a mais de funcionalidade na parte dos itens, que a gente já está preparando, já tem várias coisas aqui que estão vinda das sugestões que a gente vem recebendo aí ao longo dos últimos meses, enfim, do tempo que a gente já vem trabalhando no processo evolutivo. A gente tem uma série de informações relativas à logística, que vão ajudar o processo logístico da operação. Então a gente vai conseguir definir regras de logística diferenciada para cada item, então isso ajuda depois na parte operacional de separação de material, de coleta de material, de entrega de material. Então algumas regras já vão estar sendo aplicadas aqui diretamente no cadastro de itens. Uma coisa importante que a gente já comentou é que essas funcionalidades novas, elas não vão estar replicadas na versão atual, ou seja, o que entra de novo, o que é funcionalidade nova, ela vai entrar a partir da versão do Biloc Rental, com exceção de algumas funções que necessariamente a gente precisa implementar por uma demanda já existente. Por exemplo, das tabelas dinâmicas, a gente vai poder configurar as tabelas dinâmicas aqui no Biloc Rental e o BestLock vai enxergar essas informações da mesma forma, tá? Toda aquela parte de tabelas que a gente chama no sistema atual, no BestLock, que a gente tem aqui denominando como tabelas, e aí de acordo com cada categoria de informação a gente tem uma lista de subdados, como é chamado, né? Então, por exemplo, para a tabela de itens a gente tem todas as informações de cores, dimensões, especificações, etc. Ou seja, todas as informações que vão ser utilizadas para montar o cadastro de itens, todas as informações que vão ser utilizadas para montar os dados de endereçamento, isso tudo também já está construído e tudo já está aqui em tabelas, tá? Então, vou fechar aqui essas telas só para a gente mostrar essa parte aqui. Então, por exemplo, aqui dentro das tabelas, então, as tabelas relativas aos cadastros, então a gente tem as tabelas de atividade das pessoas, nós temos as tabelas de zonas das pessoas, então a gente consegue cadastrar aqui já também e manter essas informações atualizadas. E a gente tem isso para todas as funções, na verdade, todos os arquivos do sistema já está devidamente configurado aqui as tabelas. O que eu quero mostrar especificamente aqui é dentro do cadastro, dentro das tabelas referente a itens e kits, eu vou mostrar uma função que já está sendo preparada, ou seja, a estrutura está sendo montada para atender uma demanda também que já é recorrente em alguns casos, alguns clientes já manifestaram essa necessidade,
e a gente entendeu que a implementação agora pode ser útil e a gente vai colocar isso de forma opcional para quem quiser aderir a essas funcionalidades. Mas aqui eu já posso mostrar para vocês. Então, por exemplo, o que a gente tem? Eu vou pegar um determinado produto que vai estar contemplando o meu acervo, meu cadastro de itens. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui uma toalha. Vou ver se eu tenho toalha aqui. Não, toalha não tem. Deixa eu ver, guardanapo. Ó, guardanapo, por exemplo. Então, aqui, ó, o que a gente tem como uma definição adicional que vai ser optativa, obviamente, ou seja, os usuários vão poder aderir a esta função lá no BestLock, que é definir um prazo de bloqueio antes da entrega e após a entrega. Por padrão, o que nós já temos hoje funcionando aqui no BestLock? Ou seja, a gente consegue definir o bloqueio do material antes da entrega e depois da entrega para todo o pedido. Ou seja, eu consigo estabelecer um determinado pedido, tá? E este pedido aqui, por exemplo, eu estou determinando que o bloqueio acontece do material do dia 9 do 10 ao dia 11 do 10. Então, o que o sistema está entendendo aqui? Ele está bloqueando um dia antes da entrega, que é no dia 10, e está bloqueando até um dia depois. Isso já existe, essa funcionalidade já é disponível também de forma optativa, essa edição aqui, vamos dizer assim, ou seja, por padrão o sistema reserva um dia antes, bloqueia um dia antes e libera um dia depois. Alguns clientes optam por ter o controle dessa informação pedido a pedido, e agora entra uma funcionalidade a mais, uma facilidade a mais, que eu vou poder determinar dentro do meu cadastro, ou seja, para que todos os produtos, todos os itens do meu acervo que pertençam à categoria guardanapo, ou seja um produto guardanapo, eu posso dizer que, olha, esse produto aqui, por padrão, bloqueia um dia antes, por exemplo, ou nenhum dia antes, e eu quero que este produto, ao retornar de uma locação, porque existe uma lavagem, tem que passar, tem que fazer um processo de higienização mais elaborado, eu preciso que, além da regra tradicional, ele fique mais 2 dias, ou seja, eu quero, em vez de eu quero que ele fique, por exemplo, 3 dias bloqueado para uma próxima locação. Deixa eu só salvar aqui que eu não salvei. Vou botar aqui 0 e vou botar 3 aqui, por exemplo. Tá. Não gravou aqui, não sei o que, deixa eu ver o que houve aqui. Já foi bom de testar, ele tem que gravar o 3 aqui. Está ficando 993, aqui nós temos que revisar. Mas enfim, esse é o conceito. Vale a mesma coisa, por exemplo, para grupos. Tá? Então, de uma mesma forma escalonada, assim como a gente explicou, por que eu estou explicando isso neste momento, nesta live que eu estou fazendo e deixar registrada essa informação. Assim como a gente tem a funcionalidade nova dos itens, que vai permitir que vocês tenham tabelas diferentes de acordo com a sazonalidade, ou seja, uma tabela dinâmica, eu vou poder controlar a movimentação do meu acervo, o bloqueio do meu acervo, também no modelo escalado. Ou seja, eu vou definir a prioridade. Então, eu vou, por exemplo, aqui eu posso dizer que todos os itens que estiverem dentro do grupo, por exemplo, sei lá, mesa, vamos ver se tem aqui que a gente tem. Deixa eu ver qual é o grupo que a gente tem aqui. Deixa eu ver aqui um grupo. Então, por exemplo, todos os meus tapetes, tá? Vamos supor que eu loque tapetes, e eu quero que toda locação de tapete, independente do item, tá? Ou seja, o que a gente estava fazendo antes era dizendo assim, eu tenho tapetes, eu posso ter um produto que é tapete persa, um produto que é tapete de couro, enfim, eu posso ter vários tipos de tapetes, tá? Aqui eu estou posso estabelecer uma regra para todos os produtos que estejam no grupo tapetes, eles tenham definido uma regra específica de bloqueio. Então, eu posso também, da mesma forma, dizer que esses produtos ficam bloqueados, por exemplo, 3 dias. Tá? Aqui esse 991 aqui que realmente eu vou ter que dar uma olhada, mas a gente vai, para a próxima live, a gente já dá uma olhada e já ajusta isso aqui também. Aqui na sequência,
eu posso fazer a mesma coisa para a linha. Tá? Então, a linha é a mesma coisa. Então, como a linha ela tem uma abrangência mais ampla, mais global, a gente consegue, na verdade, estabelecer isso, linha, grupo e especificamente produto. Ou seja, se a gente for olhar dentro da denominação da estrutura do item, o que a gente tem? Ó, linha, no caso, ou seja, que vai definir, inclusive, para quem tem a integração com o site, que é o que monta o menu principal do site, a linha. Nós temos o grupo, que é uma subdivisão, ou seja, eu posso ter um produto em várias linhas e o mesmo produto em vários grupos. E também eu tenho a definição do produto. Para esses 3 níveis, então, linha, eu consigo definir bloqueio pré e pós. Grupo, eu consigo definir bloqueio pré e pós. E produto, eu consigo definir bloqueio pré e pós. Tá? E a gente foi um pouco mais, porque determinados tipos de materiais de produto precisam também ter essa regra. Então, o que vai acontecer? Vocês podem definir bloqueio pré e pós por material. Né? Cor não faz sentido, pelo menos até agora não houve nenhuma demanda, então a gente não precisa definir de acordo com a cor. Então a gente tem grupo, linha, material e produto. Tá? Então essas denominações vão poder definir o bloqueio disso. Bom, como é que o sistema vai tratar a questão do bloqueio se eu definir, por exemplo, que o aparador tem que ficar, vamos pegar aqui um produto que é opcional, vai ter o controle individualizado por aqui. Tá? Na sequência que isso estiver também implementado aqui de forma, vocês aqui da melhor forma. Muito bem. Bom, o que a gente tinha para falar hoje era isso. Hoje a gente não teve participação, a gente está tentando acertar os horários. Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente não tem ninguém ao vivo com a gente aqui. A gente está, inclusive, fazendo algumas pesquisas, verificando quais são os horários mais convenientes para as pessoas. Né? A gente sabe que no horário comercial mesmo, com o momento que a gente está agora, as pessoas estão trabalhando com horário reduzido, enfim. E algumas pessoas têm tido a preferência de usar